Meus amados irmãos, a paz do nosso amado e maravilhoso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre nas nossas vidas. Graças a Deus, até aqui neste momento nos ajudou o Senhor. Meus amados irmãos, hoje é um dia de muita alegria, porque é um dia de transição nesta grande obra. Um momento de transição da segunda coluna para a terceira coluna. E da terceira coluna nós iremos para a quarta coluna. Mas que colunas são essas, meu amado, que eu não sei. Meus irmãos, essas colunas, elas têm um mistério da parte de Deus para a minha vida. O Senhor me mostrou uma grande construção, uma grande obra, uma obra perfeita. E me mostrou detalhes dessa construção. Detalhes que serão revelados ao longo do tempo, ao longo do momento propício para que isso venha à tona. Mas o Senhor me levou pelas mãos e me trouxe até o local onde me seria adequado iniciar essa construção, junto com muitos que estão construindo. E o Senhor me mostrou que eu deveria construir 4 colunas, cavar 4 colunas e ali edificar 4 pilares, porque sobre esses 4 pilares seria edificada uma obra a qual nunca vista, mas aonde os atos dos apóstolos seriam manifestos de uma forma extraordinária. E assim eu iniciei essa grande obra e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado. E essa grande obra, ela é sustentada através de 3 ações tomadas durante o dia. Durante o dia nós seguimos uma profecia dada a Daniel através de uma revelação para que ele buscasse a Deus 3 vezes por dia. E nós assim utilizamos como exemplo aqui nesta obra, 3 vezes por dia, nas construções e na construção desta grande obra, dessas 4 colunas, desses 4 pilares e dessa base que será feita e sobre essa obra que será edificada, nós estaremos orando ao Senhor. Como Daniel orou, para que o céu se abrisse e ele pudesse ter acesso às grandes maravilhas de Deus. Por isso, nesse momento, eu vos convido a fazer parte desse projeto que já está caminhando, que já está tendo forma. 2 colunas já estão erguidas, fortes e lapidadas com o sangue do Cordeiro, para que você possa se apoiar, para que você possa se firmar e se colocar de pé na posição de servo, de homem, de valente, de ser diante do Senhor. Então, nesta hora é um momento de muita alegria, porque nesta hora, a hora 1/10, que são as 18 horas, o período das 18 horas, nós estamos cumprindo uma revelação do Senhor. E queria também explicar aos irmãos que Daniel, quando orava, ele tirou no seu coração, como eu disse anteriormente, 3 períodos da sua vida para fazer isso. E o primeiro período que ele tirava para orar era às 9 horas da manhã, que é a hora sexta para o povo de Israel. E em seguida, pela segunda vez, ele orava às 12 horas, que é a hora sexta para o judeu e para o povo de Israel. E orava ao Senhor pela terceira vez, ao final do dia, do passar da tarde para a noite, às 18 horas, que é a hora 1/10. E cada hora dessa tem um sentido profético,
que eu prometo aos irmãos que o Senhor vai nos dar uma palavra, nós iremos separar uma palavra para falar o sentido profético de cada hora para o judeu, que o judeu ele conta a hora de 3 em 3 horas, porque tem um sentido profético. A princípio nós sabemos que o número 3, ele fala da trindade de Deus, o Deus uno que se fez 3 para que o homem pudesse ter compreensão da sua existência. Primeiro e único, Deus e Pai. Segundo, o Filho unigênito, aquele que morreu, deu sua vida por nós no Calvário. Terceiro, o Espírito Santo, é aquele que faz a ponte, é aquele que é o ministro desses últimos tempos, que foi derramado e está sendo derramado sobre toda a carne. Meus amados irmãos, é muita informação, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. A palavra de Deus ela é infinita para as nossas vidas. E nesta hora eu te convido, aonde você estiver, nesse horário profético, eu agora às 18 horas deste vídeo, a horas 1/10, mas para você pode ser qualquer momento, para você pode ser qualquer hora. Essa é a sua hora profética, o momento de você se achegar a Deus. Porque você sabe, e Deus sabe, daquilo que é importante para o seu coração. E eu te convido neste momento a orar comigo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Senhor meu Deus, nesta hora, nós levantamos um clamor. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E te pedimos, Senhor, que a tua palavra, ela possa encontrar lugar no nosso coração. Te pedimos, Senhor, que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, alcançarmos, Senhor Deus, uma bênção na tua presença. Pedimos, Senhor Deus, pelos nossos lares, principalmente para o meu lar, que a cobertura do sangue do Cordeiro possa ser sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, da minha filha, sobre a vida dos meus filhos, que já andam pelos seus próprios caminhos, que buscam já a sua própria vida. Nós pedimos, Senhor Deus, a todos aqueles que fazem parte da nossa parentela, para que o teu nome possa ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nós também pedimos pelos lares, Senhor Deus, pelos pais de família, as mães de família, os filhos dessas famílias, o trabalho, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar dando graça, possa estar dando força para o teu nome ser glorificado. Pedimos ao Senhor, meu Deus, por esta mãe que chora pelo filho que sumiu. Oramos por este pai que perdeu seu filho ou a sua filha. Oramos, meu Pai, por esta filha e por este filho que anda desgarrado por este mundo. Pelos adolescentes, Senhor, pela adolescente, pelo adolescente, pela criança. Este menino, essa menina, que se perderam, Senhor Deus, estão neste mundo. Mas que pelo poder da tua palavra o Senhor possa estar os encontrando e o nome do Senhor ser glorificado. Pedimos ao Senhor nesse momento da oração, no momento de recolher, Senhor Deus, neste hemisfério, nessa hora, pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer descanso para o nosso corpo, para a nossa alma. Pedimos ao Senhor que aquele que anda desabrigado, desagarrado, ele possa encontrar um lugar confortável, que algum dos teus servos possam encontrar e estender a sua mão e o nome do Senhor ser glorificado. Pedimos, Senhor Deus, dá mais amor e compaixão ao nosso coração, para que possamos te servir em espírito e em verdade. Assim, Senhor Deus, nós oramos e também te suplicamos, meu Deus, ser conosco nesta palavra,
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim nós oramos, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nós, no livro de Mateus, que nós lemos, ali nós aprendemos que Mateus apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, o Messias, o prometido. Por isso que muitas das passagens de Mateus haviam vários capítulos, vários versículos do Velho Testamento. O livro de Marcos já apresenta o Senhor Jesus como servo, aquele que veio para servir, e veio servir com agilidade e rapidez. Agora nós iremos ler a palavra na perspectiva do evangelista Lucas. Como diz os estudos, doutor Lucas, já um homem com uma mente mais detalhista, cirúrgica, em relação ao corpo do homem, as emoções e atitude do homem. E ali Lucas nos apresenta o Senhor Jesus como um homem perfeito, o Filho do homem, cheio de compaixão e detalhes médicos, porque assim era a sua profissão. Ele olhava o corpo do Senhor como um doutor e apresenta o Senhor Jesus como um homem perfeito. E logo em seguida nós apresentaremos nesta coluna, a coluna de João, Jesus como o Deus Filho, o Verbo que se fez carne. Então, cada livro tem uma visão, uma lente para que nós possamos entender o Senhor. Neste momento, iremos ver o Senhor como Lucas viu, como um homem perfeito, o Filho do homem, cheio de compaixão e detalhes. Assim nós iremos ler a palavra do Senhor, iremos compreender nesta lente do evangelista Lucas. E convido a você a abrir a sua escritura que você tem aí com você, ou até mesmo se você não tem, não é o momento devido a onde você está, mas que você possa acompanhar a leitura da palavra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Abriremos a nossa palavra agora, neste momento, no livro de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, onde iremos começar a furar esse primeiro buraco, esse terceiro buraco, para essa terceira coluna, para essa grande obra. Agora, nesse momento, nós começamos a construir o terceiro pilar. A palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de Lucas, prefácio. E tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, os que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Percebeu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. O anúncio do nascimento de João, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E seu nome Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isaque era estéril. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe de sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu um grande temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um menino, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais, os filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de quanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e não podia falar, e entenderem que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Anúncio do nascimento de Jesus, verso 26. E no 6º mês veio o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre si o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a sua voz, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada o que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora ditas. O cântico de Maria, verso 46. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-lhe da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se muito com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo, sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos a seu pai como deveria de chamar o menino. E pedindo ele uma tabuinha,
para escrever, ele assim escreveu, dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe se abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus e magnificando o seu grande nome por este grande feito. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas daquela Judéia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias, verso 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma nação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que o Oriente do alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós aproveitamos mais um momento, ó Deus, para orar ao Senhor. Nesse momento da hora 11ª, sexta hora, nós elevamos, Senhor Deus, o nosso pensamento a Ti. E pedimos ao Senhor, meu Deus, é chegado o período da noite, o período da vigilância. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que na construção desta coluna, ó Deus, guarda, ó meu Pai, o nosso coração, para que o Teu nome possa ser glorificado, e opera um milagre, meu Deus, na minha vida. Eu preciso de um milagre. E muitos que aqui estão orando comigo, Senhor, também precisam deste milagre. O Senhor não me revela, mas o Senhor me diz: muitos sofrem nesta hora, mas muitos serão acalentados, muitos serão alcançados, e o nome do Senhor será glorificado. O nascimento do Senhor Jesus, o nascimento de João Batista não é por acaso, é para que o meu nome venha a ser glorificado. Então, Senhor Deus, nesta hora nós entregamos a leitura da Tua palavra e pedimos que ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Pedimos que o Teu poder possa se manifestar para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos aqui perceberam, com grande destreza,
né, o quanto que a profecia ela é verdadeira e fiel diante daqueles que temem ao Senhor. Eis aqui aquilo que falei. Os irmãos que já seguiram e que já leram a Escritura puderam observar aqui junto comigo, né, na introdução do capítulo 1 do livro de Lucas. Ele disse bem assim, e procedeu-me também. Olha o que Lucas diz no capítulo 1, verso 3. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilos, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que lhe ali estavam informados. Então os irmãos perceberam que Lucas, ele trata este livro, esse escrito, com minúcias, um homem detalhista, um analista. Tanto é que vocês viram o teor da história que ele contou, os detalhes que ele contou. Então nós não podemos e nem precisamos de falar muito por aqui. Simplesmente o prefácio, ele já foi profundo, já falou de grandes maravilhas. Nesse primeiro capítulo já tem o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, aquele que viria antes do Senhor Jesus para preparar caminho através de Maria, através de Isabel e Zacarias, que já tinham 2 mistérios ali, Zacarias já velho, Isabel já estéril, Zacarias estéril e velho, Isabel estéril e velha. Então, só por aí já vimos que o negócio aqui é do Senhor. E aconteceu tudo isso que os irmãos perceberam na história, a ponto de Maria, ela exaltar um cântico ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Diz: o meu coração engrandece ao Senhor, porque ele mudou todo o meu ser. Fez-me andar em veredas que eu não conhecia. Glória a Jesus. Então Maria, ela engrandece o nome do Senhor. E logo em seguida vem o nascimento de João Batista, que sobre ele foi derramado ali a profecia, que desde menino ele seria dotado, transbordante do Espírito Santo, e não seria um homem voltado a maldades, a nenhuma perversidade, não beberia vinho, nem bebida forte, nem se envolveria com as coisas desse mundo. Perdão, muito pelo contrário, seria um homem separado para a obra de Deus. Não se envolveu com nada. Ele é um daqueles eunucos que nós lemos lá no livro de Marcos. E uns nasceram eunucos para a obra de Deus. Outros se tornaram eunucos pela obra de Deus. E outros foram feitos eunucos para a obra de Deus. E o Senhor mostra ali também
que Zacarias, quando recebe aquela notícia, veio a sua mudez pela incredulidade do seu coração. Mas também Zacarias, quando viu o momento profético, Zacarias também eleva um cântico ao Senhor, dizendo: seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma tão grande salvação poderosa na casa de Davi, meu servo. Como falo pela boca dos meus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que aborrecem, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias ali, ele canta e engrandece ao Senhor, porque a obra do Senhor, quando ela é depositada, irmãos, quando quando eu somos tomados pelo Espírito Santo, quando eu ou você estamos posicionados para sermos usados pelo Senhor de uma forma extraordinária, fora da caixa, incomum, meus amados irmãos, muitas coisas acontecem, mas tenhamos fé, o Senhor está conosco. Porque quando o Senhor diz que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia que havia de se mostrar-se a Israel, é porque quando nós meninos recebemos a porção do Espírito, o Senhor nos guarda em nosso deserto, em nossa segurança interna, até podermos ser apresentados a todos. Então, meus amados irmãos, a sua bênção já está determinada. Aquilo que você buscava, você encontrou. E no seu tempo, essa flor, ela desabrochará. Nesse momento, o arrebento arrebentará. Aquilo que estava oculto se fará visível para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? E que iniciemos agora a construção de mais este pilar, de mais esta coluna. E pedimos a Deus que nos fortaleça e que Ele faça a grande obra. Vamos orar, entregando este período da sexta hora do dia, o período da 11ª hora, o horário profético, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor, meu Deus, neste momento, nós entregamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. E entregamos, Senhor Deus, diante de Ti, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós necessitamos para este momento. E Te pedimos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar operando um grande milagre e de maravilha. Assim, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração. E assim, encontrando lugar no nosso coração, faça-se pousada e assim a Tua obra venha crescer nas nossas vidas, a ponto de transbordar e nós conseguirmos realizar esta grande obra. Assim, Senhor Deus, nós oramos pelo nosso lar, por todos os lares, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar visitando conforme a Tua vontade e o seu tempo. Auxilia-nos, Senhor Deus, nesta grande obra, e que esses atos possam ser os atos, meu Pai, dos Teus apóstolos, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
Assim, Senhor Deus, nós entregamos a leitura da tua palavra, entregamos esse período aqui, Senhor, ao Senhor, e entregamos as nossas vidas no teu altar, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu vos abraço nesta hora, um abraço fraternal, coração, com amor e carinho, vos desejando a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar a tua oração. E humildemente venho pedir, se você chegou até aqui, que você possa deixar o seu like, deixar o seu gostei, fazer um comentário de fé, uma pergunta, interagir conosco. E com mais gentileza ainda, peço-lhe que possa compartilhar este conteúdo para todos aqueles que, assim você entende que necessita de estar ouvindo esta palavra. Assim, eu agradeço e vos deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.